Muita paz a todos. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a vida em família e os laços de parentesco, porque a família faz parte da lei de sociedade. E como estamos estudando nesse módulo 12 a lei de sociedade e a lei do trabalho, hoje é o roteiro 2 e vamos estudar sobre a família. O material do ESD, nossa apostila do ESD, traz bons conceitos, boas orientações para a compreensão da família no aspecto material e espiritual. E um dos pontos está na questão 774 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz o seguinte comentário: há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis que os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A sociedade, ela é constituída de um agrupamento de seres humanos. Esse agrupamento de seres humanos, ele se subdivide em agrupamentos menores. E o menor agrupamento que podemos identificar é exatamente a família. Então, Kardec nos lembra que, se há necessidade de vivermos em sociedade, de nos agruparmos e vivermos coletivamente, essa necessidade se traduz na existência, melhor dizendo, de um núcleo, que é a família. Então, a família é necessária, a lei de progresso e a lei de sociedade. E ele conclui, né? O laço, quanto mais você tiver o funcionamento adequado da lei de família, mais a lei de sociedade ela vai se fazer presente, mais o homem vai interagir socialmente. E explica Kardec que a família é uma lei da natureza. A lei de sociedade também é, e a família, que é um dos núcleos da sociedade, o núcleo essencial da sociedade, também é uma lei natural. Por que é uma lei natural? Porque o homem, para ele nascer, existe um agrupamento, existe uma união. E ainda que essa união não se mantenha perene, em algum momento houve a reunião de um homem com uma mulher. E quando nasce a pessoa, ainda assim essa pessoa vai constituir uma nova família com quem deu origem, deu nascedouro a ele, com quem permitiu que ele retornasse à vivência carnal. Então, a família, dentro da lei de sociedade, que é uma lei divina, ela se mostra também como parte dessa lei divina. E, como fala Kardec no final, os homens, eles vão se amar como irmãos, e esse aprendizado se inicia exatamente no núcleo familiar. Outro conceito que traz também o material é que a família é uma instituição divina, cuja finalidade principal consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos e amar-nos como irmãos. A família é aonde, ao retornarmos para a experiência carnal, vamos nos preparar, nos capacitar para uma jornada. É na família que nós aprendemos a nos alimentar, a dar os primeiros passos e vamos construindo também nossas relações afetivas. Por mais desajustadas que se pareçam uma família, toda a família é uma necessidade de estar ali reunida. Existe uma necessidade. Naquele núcleo, ninguém está ali ao acaso. Se há desajustes, é porque há necessidade de reajustes. Se há integração, é porque há necessidade de elevação. A família, como então nos explica, é um instrumento que nos ajuda a estreitar esses laços, para que um dia nós tenhamos laços estreitos com toda a humanidade.
na obra Estudos Espíritas, Divaldo Franco fala que a família, genericamente, representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Ele está trazendo aqui um conceito científico de família. Aqui também encontramos, por exemplo, na biologia, que você tem a classificação dos seres vivos por classes, famílias. Aí ele coloca, juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. Coloque, então, aqui agora o conceito jurídico da formação da família. A família tem suas próprias leis que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Agora ele nos apresenta aqui o sentido da família. Toda família, todo o agrupamento humano, e a família não seria diferente, constitui, ou seja, formula suas próprias regras, suas próprias leis. E essas regras de convivência familiar depois vão repercutir nas regras de convivência social. É começando na família que depois você vai expandir as suas formas de relacionamento. Então, é na família que surge, que vem a origem dos princípios morais, princípios éticos, que vão ajudar o ser humano, conforme ele for se relacionando com outras pessoas fora do núcleo familiar, ele fazê-lo de maneira harmoniosa. Porque é ali no início da convivência familiar que vai se construindo essa harmonia que depois se expande para a vida em sociedade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Kardec aqui nos lembra que a família é muito mais do que essa família que nós conhecemos aqui no aspecto material, enquanto encarnados. A família, ela tem uma conotação material e uma conotação espiritual. A família material é essa família que hoje convivemos, que hoje formamos os nossos elos familiares. Mas existe também uma família espiritual. A família espiritual se forma através da nossa convivência na nossa jornada reencarnatória. Compõe nossa família espiritual o pai de 1000 anos atrás, a mãe de 1000 anos atrás, que já ascenderam às esferas superiores, por exemplo. Essa relação construída em outras existências, ela permanece, porque sabemos que a morte não existe. A morte é apenas uma etapa de evolução, uma etapa necessária no processo evolutivo do espírito. A morte, portanto, ela está ligada apenas ao aspecto material. E esses laços familiares, depois, conforme eles se mostrem verdadeiros, intensos, eles se perpetuam no plano espiritual. A morte não encerra os sentimentos, os afetos e também os desafetos que nós carregamos em nossa essência e nem na dos outros. Aqueles afetos construídos em famílias que foram marcantes na nossa existência vão permanecer. Interessante também que alguns desses espíritos, aliás, boa parte deles, obviamente em condições evolutivas mais avançadas, muitos deles, mesmo depois de longas décadas, longos séculos de separação, mantêm
os laços afetivos. Por isso a família espiritual, os laços familiares espirituais. E esses espíritos depois vão nos acompanhando em nossa jornada. São aqueles espíritos que se comprazem com o nosso esforço, com o nosso melhoramento, ou até mesmo espíritos que decidem ser nossos tutores, nossos mentores espirituais, justamente pelo desejo de verem nossa evolução. Lembram vocês do nosso lar, da mãe de André Luiz, que vivia em esferas superiores e, periodicamente, tinha contato com o filho e dizia que estava, da esfera onde ela se posicionava, estava ela, rezando pelo filho, mesmo desencarnado. Então, os laços, esse laço da afetividade materna não se rompeu, não se encerrou. A morte apenas afastou a convivência corporal, mas permanece o laço amoroso. Isso não aconteceu apenas na questão de André Luiz. Todos nós temos no nosso plano espiritual espíritos afins, espíritos que carregaram conosco um determinado momento de laço material, e esse laço espiritual se manteve, se dilatou. Por isso que Kardec nos fala que as segundas, ou seja, o laço familiar material, ele é tênue como a matéria, tênue no sentido de frágil, mas o laço espiritual não. Nos laços amorosos verdadeiramente construídos numa relação familiar, esses laços permanecem. E Kardec finaliza esse trecho lembrando para a gente que esses laços familiares materiais, eles se exaurem com a matéria. E ele ainda fala, e muitas vezes se dissolvem já na existência atual. Quantas famílias que são dissolvidas ainda na vida material? Quantos filhos que deixam de falar com os pais? Quantos irmãos que deixam de falar uns com os outros? Mostrando que esse laço familiar da matéria, ele é frágil. Mas o laço espiritual, ele vai se mostrar perene, vai se mostrar consolidado, conforme os espíritos vão avançando, até o momento em que, na condição de espíritos puros, teremos a visão de que fazemos parte de uma grande família, que é a família das criaturas divinas. Emmanuel, ele nos fala que, por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Os filhos são liames de amor, conscientizado, que lhes granjeiam proteção mais intensa no mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Nos lembra aqui, Emmanuel, que a existência da família se traduz através da união de um homem e de uma mulher, e que depois essa união vai se ampliar com a vida dos filhos. Nos lembrando que os filhos, eles surgem com esse liame de amor e são compromissos que esse núcleo familiar que surge com a união do homem e da mulher no casamento, depois ele vai exigir ainda a responsabilidade na educação dos filhos, dilatando essa relação amorosa. E ele continua, a parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. É importante a gente atentar para essa lição de Emmanuel, porque a família é
o mecanismo de reajustamento talvez seja o maior e mais perfeito mecanismo de reajustamento. Por isso que nós não podemos imaginar a família como aquelas propagandas de margarina, onde todos estão ali, radiantes, amorosos, num belo café da manhã, e ali dividindo alegremente a convivência numa mesa de refeição. A família, muitas vezes, ela pode sim trazer para a sua reunião espíritos que se comprazem, espíritos que desejam estar juntos aos outros. Pode sim. Normalmente, na família, você vai ter tantos espíritos que se comprazem pela aproximação, mas também pelos espíritos que se comprazem pelo antagonismo. Espíritos que se rivalizam. Porque é na família que vai ser destruído esse elo negativo para ser construído um elo positivo. E se existe uma sintonia entre esses espíritos amorosa, não podemos esquecer que na rivalidade também existe uma sintonia entre os espíritos. Os espíritos que se antagonizam, eles acabam se ligando um ao outro exatamente por um aspecto, um sentimento negativo. Todo pensamento, ele vai se traduzir num sentimento. E todo pensamento é uma onda eletromagnética. O espírito encarnado e o espírito desencarnado, ao emitir pensamentos, estão emitindo uma onda eletromagnética. E assim entrando em sintonia uns com os outros. Quando se vai construindo a família, e por isso que Emmanuel nos lembra que a família, existe a família espiritual, que é mais ampla, ou seja, espíritos que se ligam, que se interrelacionam em razão de sentimentos que são comuns, e vale o sentimento positivo ou o sentimento negativo. Essa ligação entre os espíritos forma a família espiritual. Essa família espiritual, em determinado momento, vai reencarnando. A reencarnação dos elementos dessa família espiritual faz com que haja um filtro, haja um afunilamento na família material. Então você imagine uma família espiritual com 200 espíritos. Nesses 200 existem espíritos que se afinizam pelo amor e também que se sintonizam pelo antagonismo, pelo desamor, pela rivalidade. A sabedoria divina e a beleza do amor de Deus é tão grande que o que ele faz? Esses espíritos que estão se rivalizando, se antagonizando por experiências passadas, é permitido a eles, para que eles ajustem essa sintonia, saiam do desajuste, que eles reencarnem em núcleos familiares materiais comuns. Então, aquela família espiritual em que você tem espíritos que, ainda que em planos diferentes, ainda existe uma sintonia fruto de equívocos do passado, reencarna numa única família material. Para quê? Não é para eles se digladiarem, mas sim para eles se ajustarem. Porque ali aqueles dois inimigos que outrora, há milênios, vêm arrastando ali o desamor, vão para aquela família e vão começar a conviver. Já vão aprender a se amar? Já vão começar se amando? Não. Ali eles vão iniciar um aprendizado para que aquele antagonismo ele vá reduzindo, ele vá se obliterando até que ele desapareça. Talvez uma única jornada encarnatória não seja suficiente. No primeiro convívio familiar, os dois se rivalizam e acabam se afastando, como a gente viu, que o laço familiar, material, ele se rompe mais facilmente, ele se extingue com a matéria e às vezes se extingue antes mesmo do perecimento material, do perecimento carnal com a morte. Mas ali é o ponto de partida para que aqueles espíritos vão reduzindo essa impossibilidade de convivência, justamente na
possibilidade que a família material oferece de ajustamento, de aprendizado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, explica Kardec que formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Veja, se o núcleo familiar material é esse filtro, esse funil para a família espiritual, na família espiritual existem espíritos que se agrupam pela afinidade, como eu acabei de falar, esse agrupamento se dá pela sintonia e às vezes também pela sintonia desajustada, porque são espíritos que já conviveram, não necessariamente na mesma família, mas espíritos que se rivalizaram e acabaram construindo um elo negativo, um elo de dor. E tudo que desajusta precisa ser reajustado. Então, mesmo nessa família espiritual, onde já existe uma elevação de seus componentes e um pendor de seus componentes para a harmonia e o amor, essas famílias, muitas vezes, elas conseguem retornar à carne, são autorizadas a formar um novo agrupamento, mas muitas vezes elas vêm com a missão de ajustar, resgatar alguém que se perdeu no caminho. Então, esses espíritos um pouco melhorados, porque não estamos falando aqui de espíritos perfeitos, e sim de espíritos imperfeitos em vários graus de imperfeição. Esse agrupamento de espíritos imperfeitos, mas um pouco mais avançados, são convidados a retornar a uma nova experiência para continuar evoluindo, mas a trazer no núcleo familiar material um espírito que esteja em condição mais inferiorizada evolutivamente. Essa missão é para permitir que esse espírito ele aprenda com os outros espíritos encarnados, agora todos encarnados, aprenda com esses espíritos e possa se adiantar, possa sair dessa condição inferior que hoje ainda experimenta. E lembra Kardec ainda a questão das peregrinações. Muitas vezes os espíritos já estão em um patamar mais elevado, até em mundos um pouco melhores, mas retornam para cá ou vêm para cá para ajudar nesse processo. Às vezes retornam para a Terra para rever entes queridos de outras existências e com eles construir uma nova história de convivência. Às vezes já estão em outras esferas e delas peregrinam delas para cá, para ajudar aqueles entes com quem possuem laços mais intensos. Emmanuel, ele fala ainda que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental, em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Veja, explica aqui Emmanuel que os laços construídos na família material, então esses laços de consanguinidade, esses laços materiais, ele atende a uma sintonia, que é o que ele fala aqui do conceito científico de hereditariedade psicológica, que significa que muitas vezes nós herdamos condições genéticas, vou dizer, características físicas dos nossos entes queridos, muito mais pela convivência psicológica do que propriamente pela designação hereditária, designação genética. Por isso que muitas vezes nós vemos
crianças que são adotadas que são muito parecidas com os pais. Isso é a chamada hereditariedade psicológica. Por quê? Aquele laço familiar ele vai se fortalecendo e a criança, aquela criança que não possui o mesmo código genético dos pais, porque ela provém de uma outra herança genética, de outros pais biológicos, ainda assim, essa convivência com esses pais ajuda que essa criança comece a disparar. É como se no DNA dela houvessem gatilhos e esses gatilhos fossem disparados pela família. Então, ainda que ela não estivesse no seio familiar da sua herança genética, ou seja, daqueles com quem ela tem laços de consanguinidade, ela, por essa convivência familiar, essa convivência amorosa desse grupo, acaba sendo influenciada e adquirindo características em razão não do DNA, mas em sim do DNA material, vamos aqui fazer uma comparação, e sim do DNA emocional, do DNA psicológico daquele núcleo familiar. E nos lembra que essa aglutinação de espíritos, ela se dá pela formação da família. E acaba que nessa família, as mesmas inclinações, os mesmos interesses, os mesmos comportamentos vão ali sendo reforçados. E esse reforço desse comportamento faz com que esses espíritos cada vez mais se aproximem e se afinizem. Já no final do nosso texto, do nosso material, nos apresenta o seguinte raciocínio. A família não está em extinção, o processo é de transformação. A vulnerabilidade do bebê humano e sua dependência dos cuidados do adulto são indícios muito fortes de que a família é uma necessidade psicofísica do homem. Esse trecho que eu destaquei, eu fiz justamente porque muitas vezes ouvimos isso, que a família é uma instituição que vai acabar, uma instituição obsoleta, uma instituição que não pode perdurar, mas isso é um equívoco. Por quê? Primeiro, somos seres sociais. Se somos seres sociais, precisamos nos agrupar. E o primeiro agrupamento que nós realizamos é a família. Então, naturalmente, a família ela vai se transformar, como a autora nos lembra aqui. Isso é verdade, e ela está se transformando. Ela não tem a mesma característica do patriarcado de 5 séculos atrás. Muito menos a característica de 2000 anos atrás. Mas essa transformação familiar não significa que a família vai deixar de existir. E a autora lembra justamente em razão da característica daquele ser que inicia uma jornada física. O bebê é absolutamente dependente em todos os sentidos. Como um bebê é absolutamente independente, ele pode viver sem ser numa família, sem ser num agrupamento, ainda que seja uma família social, no caso daqueles que são abandonados, e existe a família social, a mãe social, que ali ela é remunerada para cuidar ali de um agrupamento de crianças que são abandonadas. Então, mesmo quando falha a família biológica, existem mecanismos que a própria sociedade constrói para que seja feita a criação de uma família unida com a finalidade de acolher quem? Os mais frágeis, os mais vulneráveis. Então, a própria existência do homem, a forma da sua vida material, que começa a jornada absolutamente dependente, vai nos dar, induvidosamente, a certeza de que a família ela vai sempre existir. O que nós experimentamos são transformações. E continua a autora, o fato de ser a instituição familiar uma necessidade do homem não significa, contudo, que ela seja imutável. A família já se modificou muito desde a fase da sociedade predominantemente agrícola até os dias de hoje.
estamos assistindo a uma nova transformação. Toda mudança sempre acarreta um momento de desorganização e talvez daí tenha surgido a ideia de que a família está se desmoronando, desestruturando-se ou extinguindo-se. Como eu acabei de comentar, se nós olharmos na linha do tempo, como se constituíam as famílias, não se constituíam no sentido de ser pai, mãe, homem e mulher, mas no sentido de como elas eram feitas, como era a dinâmica do funcionamento das relações familiares. Nós veremos que há 2000 anos atrás, a própria mulher era, na verdade, era a propriedade do homem. Quando havia o casamento, a mulher ela exercia um papel de subjugar, ela era subjugada, melhor dizendo, dentro da relação familiar. E com o tempo isso foi mudando. Hoje a mulher ela é absolutamente equivalente ao homem. E quantas famílias não existem que a mulher ela é a cabeça da família, mostrando exatamente essa mudança, essa evolução. Hoje temos famílias também formadas por casais do mesmo sexo. Isso não desnatura o conceito de família enquanto célula de agrupamento. Se nesse núcleo familiar imperar o respeito e o amor sincero, é o objetivo da família. Então, hoje, as transformações que a família experimenta, que a concepção de família, melhor dizendo, experimenta, fazem com que, equivocadamente, nós tenhamos a sensação de que a família ela está se acabando. O que nós precisamos ver é que é preciso que a família seja construída por uma relação de amor. Se a família ela surge através de uma relação de amor, e aí o amor a gente não pode confundir com a paixão, com o desejo, faz parte dessa relação do casal, a paixão, o desejo, mas o amor ele vai se fortalecendo durante a convivência familiar. Ele vai se construindo durante a convivência do casal. Existindo amor na relação, a família vai experimentar a harmonia e vai experimentar uma construção de um laço amoroso. O que precisamos entender é que família é um educandário de almas, em que aquele agrupamento traz ali indivíduos que já se afinizam de existências anteriores, se afinizam numa família maior e que é a família espiritual, e que agora estão aqui na vida material. Essa inter-relação entre esses espíritos encarnados também atrai para a sua convivência os filhos. E esses filhos, eles serão espíritos que se relacionam com esses espíritos encarnados. Esse relacionamento pode ser um relacionamento amoroso, como pode ser um relacionamento desajustado. E é na família que aquele desajuste de outra existência vai ser agora corrigido. Para que, então, esses dois espíritos que antes se antagonizavam, estavam em esferas diferentes, agora eles se harmonizem e façam parte de uma grande família espiritual, até o dia em que toda a humanidade ela se reconhecer como a grande família dos filhos de Deus que somos. Encerramos assim o estudo dessa aula. Muito obrigado, muita paz a todos e até nossa próxima aula.